feito uma apresentação dos seminários anteriores, né, para situar um pouco quem está participando pela primeira vez, né? Então, eu quero começar aqui dando boas-vindas a todas e todos, né? Principalmente aqueles que estão participando pela primeira vez. Esse seminário que vai ser conduzido hoje pela professora Tânia, ele faz parte de um conjunto de seminários que foi planejado, né, para esse ano de 2021, dentro do projeto Imagens da Cidade, Discurso e Produção de Conhecimento, que eu coordeno no LabEURB, né, no Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp, e que recebe, né, auxílio, pesquisa da FAPESP. Então, para que vocês saibam um pouco das atividades desse ano, em maio a gente teve um primeiro seminário, né, em 2021, porque, na verdade, o primeiro mesmo foi realizado em 2020 com a professora Eni Orlandi, e em 2021 o primeiro foi realizado com a condução da Maraísa Lopes, da Federal do Piauí, que é parceira do projeto, é pesquisadora colaboradora do projeto. Em junho, nós tivemos aqui a nossa querida colega Carolina, pesquisadora do LabEURB também, né, minha colega de trabalho, também conduzindo um outro seminário. Em agosto foi a vez do Marcos, né, do Marcos Barbai, também pesquisador do LabEURB, que veio aqui contribuir com a discussão sobre corpo e imagem. E hoje a gente tem, então, a honra e a alegria, né, de receber a Tânia Conceição Clemente de Souza, que é professora atualmente é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Que vai, então, trazer questões, apresentar um trabalho que ela já vem realizando há muito tempo, né? Com o não verbal. E aqui, Tânia, eu falava no convite que eu te enviei para participar do seminário, do quanto os seus textos foram importantes para a minha formação, e o quanto os seus textos foram importantes também para, numa época em que não se falava do não verbal na análise de discurso, poder contar com uma reflexão tão apurada e tão madura, que veio por 2 artigos teus, né? Eu fazia graduação, fazia iniciação científica sob coordenação da Ceci, eu acho que vocês se conheceram, né? A Maria Aparecida Honório, e ela me, né, nessa busca por encontrar trabalhos que falassem, analisassem o não verbal na análise de discurso, nós chegamos a 2 textos teus que eu considero fundamentais, que é o análise do não verbal e os usos da imagem nos meios de comunicação. Esse foi publicado na Rua, né, em 2001. E o discurso Imagem, Perspectivas de Análise do Não Verbal, que foi publicado em 98, né, na Cyberlegenda. Então, como eu te disse no convite, é muito significativo para mim contar com a sua participação aqui hoje. Desde já, eu te agradeço muito. E antes de te passar a palavra, eu vou pedir para a Bianca Peter, que é minha orientanda, a fazer a sua apresentação formal. E aí, na sequência, né, ela te passará a palavra. Meus agradecimentos desde já. E, Bianca, por favor, eu te passo a palavra para fazer a apresentação. Gostaríamos de dar as boas-vindas, né, à nossa convidada especial, a professora Tânia Clemente de Souza, fazer essa apresentação formalmente. A professora Tânia Conceição Clemente de Souza possui graduação em Letras, Português e Russo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado pela Universidade de Paris 7. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lotada no Departamento de Antropologia do Museu Nacional,
um centro onde desenvolve pesquisa com línguas indígenas desde 1981. É professora adjunta aposentada da Universidade Federal Fluminense e foi professora adjunta da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: análise do discurso, discurso e imagem, análise do não verbal. Além disso, a professora Tânia lidera vários projetos de pesquisa subsidiados por diferentes editais, como o CNPq e FAPESP. Coordena o Laboratório de Estudos do Discurso, Imagem e Som, o LabDIS, vinculado ao Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Também é editora da revista Policromias, Estudo do Discurso, Imagem e Som. Com Bolsa FAPERJ, desenvolve o projeto Fundo Documental Curti Nimuendaju e, junto ao LACITO, CNRS, desenvolve o projeto Langue Chantée, Discours et Mémoire, além de ter bolsa cientista do nosso estado, com o desenvolvimento do projeto Sustentabilidade e Salvaguarda de Patrimônio Imaterial, por uma política de preservação das línguas dos povos originários do Brasil. Com nossos cumprimentos e desde já com o nosso agradecimento, passamos a palavra à professora Tânia. Obrigada, Bianca. Obrigada, Graciele. Então, boa tarde a todos. Ela já fez essa apresentação formal, agora eu vou me apresentar dentro dessa perspectiva que ela falou, né? Sou formada em Linguística, na graduação e na pós-graduação, o que nós chamamos de Linguística formal, né? No campo da teoria gerativa. Em 78 eu vou para o Museu Nacional como estagiária, convidada pela minha orientadora à época, Ione Leite, e quando chegou em 83, na lista, né, ligado ao Sanders, em que ele apresentava o discurso em Bacairi de uma forma inusitada para mim, eu nunca tinha visto daquela forma. Lógico que está tudo furado, depois eu verifiquei, mas meu ponto de partida foi analisar o discurso Bacairi, e aí eu me candidato ao doutorado na Unicamp, e durante a entrevista, né, não sei se ainda é assim, a professora Eni Orlando estava na banca, e quando eu falei que pensaram trabalhar com Então, eu vou trabalhar com a análise do discurso indígena na Unicamp, com orientação da Eni Orlando. É a única tese de doutorado em análise do discurso com a língua indígena, né? Em geral, se analisa o discurso indígena quando ele fala em português. No meu caso, é em Bacairi mesmo, a língua que eu estudo, um povo situado em Mato Grosso, ali perto de Chapada de Guimarães. Para chegar ao discurso indígena, foi preciso estudar a língua. Isso é uma coisa que eu ponho na minha tese. Eu não queria falar do discurso indígena sem conhecer, né, a língua dele. E aí foram muitos anos de estudo, porque é muito difícil. Se você pegar as teses e dissertações em língua indígena, é o estudo do sistema morfológico, ou fonologia, ou sintaxe, aquela abordagem em frases, né, isoladas, mas eu queria falar do discurso. Então, foi preciso estudar muito para eu poder escrever a língua e depois fazer essa empreitada, que eu acho que foi audaciosa, mas também contei com o apoio da Eni, né, da minha orientadora, que sempre, eu falei para ela, é mais uma conivência do que como é que se diz? Uma aliança do que uma orientação, bancar um trabalho desse. Naquela época, eu levei 8 anos para conseguir concluir todo esse processo, porque depende de aldeia, aí falta o dado tal, aí você precisa de verbo, enfim. Esse foi o meu investimento, que perdura até hoje, trabalhar com o Bacairi, né? Mas sempre mudando o foco. Então, esse projeto que eu estou realizando junto ao LACITO, Língua Cantada, Memória do Discurso, ele também ganhou 2
parlamentares esse ano aqui no Rio de Janeiro. Essa coisa da salvaguarda está havendo um movimento de silenciamento das línguas, como eu falo, das línguas indígenas. E quando você trabalha muitos anos com um grupo, como os Bacairi, você verifica que os jovens não sabem cantar essas músicas antigas. Então, o projeto aprovado pela emenda parlamentar e eu vou para a aldeia para gravar mais de 80 músicas, que é o que os lembradores ainda sabem. Com a pandemia, já perdi 3 consultores, um que trabalhava comigo desde 1984, e é uma situação muito premente, porque também a gente não pode se deslocar no momento que nós estamos vivendo. Então, trabalho com política nesse sentido, né? Trabalho também com essa coisa verbal. Aí eu vou trabalhar na UF, né, na Faculdade de Comunicação, e que os alunos eram de cinema, publicidade e jornalismo. E aí, em 1996, quando eu volto até do pós-doc, eles começam a me indagar se era possível pensar a análise do discurso no campo, né, do não verbal. E aí, nesse caso, eu orientei tese de trabalho de conclusão de curso sobre a questão da sonoridade, no rádio principalmente, sobre cinema, sobre publicidade, e é isso que me levou a formular, né, a reflexão. Eu tomei por base as formas de silêncio da Eni, que eu acho que é ela quem abre, né, essa possibilidade de análise do não verbal aqui para nós, e os efeitos do verbal sobre o não verbal. Mas eu me lembro que quando eu terminei minha tese, em 94, eu telefonei para Eni e falei, Eni, terminei a minha tese e descobri 2 coisas, a oralidade e a imagem. Porque é uma língua oral, e eu vou dar um exemplo aqui de o que é oralidade numa língua de oralidade, não como a linguística define o que é oralidade, e também a questão da visibilidade, né? Que tem toda uma discursividade inscrita no próprio formato da aldeia, que não é aleatório. A pintura corporal não é como você faz uma pintura para ir numa festa hoje, amanhã você faz outra. Então, tem toda uma que eu chamo de forma de escritura, tem todo um arquivo de oralidade na pintura corporal, no traçado do texto, que você pode olhar, mas não é igual de um grupo para o outro, na forma de dançar, na própria organização social. E aí é que eu vou discutir em alguns textos essa coisa do arquivo, né, de uma língua de oralidade, arquivo na perspectiva discursiva. Então, agora eu vou para o que eu preparei, como eu falei, nasceu na UF, em 96, essa vontade de pensar o discurso, a análise do discurso, trabalhando com esse objeto complexo, né, que é o não verbal. O Rodrigo vai apresentar para mim, por favor, Rodrigo, o PowerPoint, porque eu sou muito ruim nessas coisas. Está dando para ver todo mundo? Sim, já está dando, a gente já está visualizando, sim. E o som? E a voz? Tá Tá ótimo, legal? tá ótimo. Então, tá. Então, eu dei como título... Rodrigo, volta a prancha. Análise do discurso e enfoque do não verbal. A análise do discurso, quando é concebida, eu acho que não se pensa no não verbal, claro. Mas é possível, né, dentro desse conjunto de princípios da teoria, se pensar o não verbal como um objeto a ser discursivizado. Vamos pensar assim. Pode passar, Rodrigo. Então, aqui eu estou citando a Francine, né? Quando a fundação da análise do discurso na França é traçado como objeto de análise do discurso,
Este engloba enunciados constituídos saber linguístico, histórico, político e filosófico. O não verbal, entretanto, do discurso, embora ele não seja, vamos dizer assim, o elemento central nas análises. Aí eu localizo Curtin, em 1984, né, com o Chapéu de Clemente, onde ele discute, acho que todos conhecem o texto, né, a partir do apagamento de um personagem de uma foto, usado em propaganda ideológica pelo líder comunista Gottwald, o Estatuto da Memória no campo do discurso político. O que é interessante nesse texto é falar desse processo. É um texto assim, que me inspirou muito também para pensar essa questão do não verbal. Em 1987, Menguenot ele vai propor que há duas vertentes na discursividade, o discursivo e a comunidade, que é a enunciação de uma formação discursiva pressupõe. A partir daí, vai propor a noção de prática discursiva integrada por duas fases, a formação discursiva e a comunidade discursiva. Existe uma coincidência, o Menguenot estava aqui no Rio, num seminário, e eu tive a oportunidade até de conversar e almoçar com ele, que nessa época eu fazia uma disciplina em semântica com o Eduardo Guimarães, e eu me lembro que eu fiz algum comentário sobre a língua tapirapé, e aí o Eduardo falou, por que você faz um trabalho sobre polifonia? A língua tapirapé, eu não posso chegar e dar uma boa tarde e começar a falar. É preciso que alguém me interpegue. É você que chega, é você que chegou, qualquer coisa assim. É você que quer falar da sua caçada? E aí eu respondo. Então, todo texto tapirapé tem essa estrutura, todo ele. Seja uma foto, como eu analisei nesse trabalho que eu fiz com o Eduardo, seja o relato, uma narrativa, seja qualquer texto, é o relato de uma caça que eu analiso ali, a narrativa de um mito e a foto. A foto é muito interessante, porque o rapaz que está vendo a foto, ele conversa com as pessoas que estão na foto. Ele fala, olha, é você que está deitada na rede? Olha, mas você está coberto, será que você está com frio? Olha, o marido do lado, de cócoras, vigia. Então, é extremamente interessante que, nesse momento, eu pergunto por que polifonia. E aí eu fui ler o Baldo, um antropólogo que estudou Tapirapé, e fui ver não conhecia o texto do Menguenot, eu não tinha acesso ainda, porque também isso foi em 1977, e aí, trabalhando com Foucault, eu fui ver uma inter-relação dessa estrutura da língua, que é esse diálogo discurso, com a organização social dos tapirapé, né? Que é dividida em grupos e a comunidade só sobrevive quando há a interação desses grupos. Então, foi uma coincidência. Não formulei um conceito, como o Menguenot está formulando, mas trabalho, de uma certa forma, com essas duas vertentes, a formação discursiva e o social nesses textos. E aí, conversando com ele aqui no Rio, ele concordou, e ele também parte do Foucault, né, nesse texto. Pode passar, Rodrigo, por favor. Olha, se alguém quiser interromper, falar alguma coisa, pode falar. Alguém está dizendo que travou novamente, eu não sei o que eu faço. Se eu for para o celular, o que acontece? Entra um WhatsApp e cai, né? Mas já melhorou, não, Maraísa? Acho que ela comentou isso lá atrás. Ou não, Tá. Maraísa, está travando para você ainda? Não, agora está um pouco melhor, Grace. Eu acho que está bem, Tânia. Tá bom, obrigada. Então, aí eu fui elaborando assim, tópicos, que não dá para a gente falar tudo, né? Que abarca o não verbal.
Mas a questão da imagem e sonoridade, né? O Teixeira, nesse texto de 83, né, que é o papel da memória, coordena uma mesa redonda que tem desde os trabalhos apresentados a construção da memória em relação com a imagem. Em 1988, 2 anos depois da vitória de Mitterrand para a presidência da França, discute, entre muitos aspectos da cobertura do fato pela mídia televisiva, o foco no povo na rua que gritava "On a gagné", e os efeitos de sentido que daí se produziam. Além de analisar a estrutura opaca deste enunciado, de onde resultam os gaps na sintaxe, analisa a sua sonoridade. Eu acho isso aqui extremamente interessante nesse texto, né, do Teixeira. Então, a materialidade discursiva desse enunciado coletivo é absolutamente particular. Ela não tem nem o conteúdo, nem a forma de uma manifestação ou de um comício político. On a gagné, ganhamos, cantado com ritmo e uma melodia determinada, on a gagné, do, do, sol, do, constitui a retomada direta no espaço do acontecimento político, do grito coletivo dos torcedores numa partida esportiva cuja equipe acaba de ganhar. Então, o que eu quero mostrar é que a AD não nasce, né, pressupondo no seu objeto não verbal, mas os textos acabam esbarrando com esses objetos e a teoria vai esgarçando, né, o seu campo de discussão, seu próprio objeto. Pode passar, Rodrigo. Bem, Orlando, 92, inaugura no Brasil o estudo do não verbal, recortando como objeto as formas de silêncio. Em Orlando, 1995, denuncia os efeitos do verbal sobre o não verbal nas sociedades em que o predomínio é da escrita. Nesses trabalhos, a autora observa que os mecanismos de análise que apreendem o verbal através do não verbal revelam um efeito ideológico de apagamento que se produz entre os diferentes sistemas significantes, dando sustentação, dentre outros, ao mito de que a linguagem só pode ser entendida como transmissão de informação ou como sistema para comunicar. Bem, esses 2 textos da Eni, como eu falei, foram o meu aporte teórico principal para poder estender o tipo de reflexão sobre a lapadia que ela faz, né, sobre o silêncio, para o não verbal. No outro dia, conversando com a Eni, eu achei grata dela dizer que alguém disse que ela nunca trabalhou com o não verbal. Aí eu falei, esse alguém eu acho que não conhece Eni Orlando. Mas vamos lá. Pode passar, Rodrigo. Bem, aí eu vou enveredar por essa coisa da sonoridade numa língua de oralidade, né? Na minha tese, eu discuto a importância da concepção de que a oralidade é traço constitutivo da materialidade da língua, na medida em que essa concepção, por um lado, decorre de um processo natural do estudo, no caso, tendo como objeto de análise uma língua de oralidade. Eu não falo em língua ágrafa, porque língua ágrafa significa falta da escrita, falta para quem? Para a minha sociedade, para deles não, e nem falo de língua oral, sempre cunhei língua de oralidade. São muitos os exemplos que descrevem o papel dos muitos recursos sonoros. É entonação, mudança de acentuação, ritmo, sons imitativos, no tecido de uma língua de oralidade. Um exemplo tirado da narrativa do mito A Onça e o Tamanduá. Esse mito é o seguinte, a onça é um indígena e o tamanduá traidor somos nós. Então, o tempo todo, depois eu vou voltar para esse mito mais adiante, né, que é um texto que saiu na rua em 2018. Então, o tempo todo, o tamanduá tapeia a onça. Então, eles caçam uma anta juntos para dividirem a caça. Mas o tamanduá fala para a onça, amigo, você não está com sede? Olha, lá longe tem água, vai lá. E a onça vai. O que é interessante é que eu não posso chamar esses elementos sonoros de onomatopeia. Eu falo de sons imitativos, mas são sons
que Balbina, na época, com 85 anos, era a pessoa Bacairi mais idosa, cria. Ela é a contadora oficial de história da aldeia. Então, quando ele quer que a onça se afaste, em Bacairi vai embora, é Idalala. Mas ela fala Idalala, Idalala. Ela muda a acentuação e alonga a última sílaba. A minha segunda estada, 6 meses depois da primeira vez que eu tinha ido a Bacairi, eu não tinha domínio da língua para trabalhar com a Valuga. Então, eu peço uma consultora para traduzir. E aqui é muito interessante, porque não é uma questão de glosar, é uma questão de saber o que está significando. Então, quando ela fala, tacando para mim, vai embora, vai longe, bem longe, bem longe. E aí ela me dava uma ênfase em português que eu não percebia na língua. E aí eu falava, o nome dessa moça é Queridinha. Queridinha, como é que você está lendo isso tudo na sua língua? Aí ela dizia, escuta, e lá. Ou seja, só dela mudar a acentuação para poder alongar a última sílaba, ela diz que o tamanduá, que a água está bem longe. Aí a onda se afasta e ela me dá esse enunciado que está aqui. Tutã, tutã, pô, pô. Eu falei, meu Deus, o que é tutã, tutã, pô, pô? E a minha consultora traduz. Trançou, 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 forrou o fundo da cesta com folha. Olha a diferença da onomatopeia em português. A onomatopeia em português ela é imitativa, né? Ela é ilustrativa. O guarda apitou, aí vem a onomatopeia do apito. Aqui não, a onomatopeia é o texto. Para o português, eu preciso de todas essas palavras, mas para eles não. Tutã, 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 que ela criou na hora, eu acho. Pô, pô, pô. Trançou, trançou, trançou. Olha, observa que trançar é uma ação mais demorada do que forrar o fundo da cesta com folha. Então, tutã é uma palavra maior e vem 4 vezes, e pô, pô é menor, porque você joga as folhas ali. Então, tudo isso é assim que eu analiso a língua. Isso eu boto, embora eu tenha toda uma formação, né, na teoria gerativa, essas coisas da linguística formal, nem linguistas falam disso, de jeito nenhum. Então, concluindo esse pedacinho, os efeitos de sentido do uso de recursos como este, naturalmente, diferem totalmente de uma narrativa sem eixo. Mas, numa sociedade de oralidade, saber trabalhar as formas da sonoridade são fundamentais numa organização social para que se determine aquele que pode ou não pode ter a função de contador de história. Eu pego a gravação desse mito com mais 3 ou 4 pessoas, e eles, em 2 minutos, em 5, 10 minutos, eles contam o mito. A Valuga levou quase meia hora narrando o mito. E sem essa riqueza. O que eu quero dizer com isso? A música pertence a uma família e não é qualquer um que pode fazer os instrumentos musicais e tocar. A pagelança também é uma coisa de herança em família. E contar a história é uma função social e não é qualquer um que pode ser. Então, é graças a essa exploração, né, desses recursos, dessa sonoridade, que vai fazer com que a Valuga seja eleita a contadora de história. Isso você vai verificar em várias aldeias, né? O Bacairi, que eu estudo desde 84, mas eu já tive com os Tapirapé, com os Yanomami, com Tenhari, Parintiti, com vários outros grupos, e a gente percebe sempre essa relação. Pode passar, Rodrigo, por favor. Então, por que analisar o não verbal como discurso? Essa é uma questão com a qual há algum tempo venho esbarrando, o que me tem levado ao investimento teórico na busca principalmente de refletir sobre como se textualiza o político em termos não verbais. E aí tem esses trabalhos que eu venho escrevendo com frequência, né? Cada um com um objeto diferente,
Nesse percurso, outras questões se atravessam, como se institui a materialidade discursiva do não verbal, como as paráfrases visuais, não verbais, trabalham o fio da memória, como pensar a arquitetura do não verbal. Então, aí pensar o papel da paráfrase, né? Mas a paráfrase visual ou a paráfrase sonora, aqui eu acho que não tem as visuais não verbais, tá abrangendo o sonoro também. E num conceito que eu elaboro, que é a arquitetura do não verbal. Arquitetura é um termo que vem da linguística formal. Quer dizer, não basta você explicar o fenômeno que acontece numa língua. Por exemplo, em português, no Rio de Janeiro, você escreve menino e fala menino. Isso é assimilação, né, do traço da vogal tônica. I é uma vogal alta, as demais se tornam vogais altas. Mas só isso não adianta. Então, a arquitetura é você ver o sistema da língua como um todo e verificar que a harmonia vocálica é um processo que atravessa toda a formação de palavras do português, mesmo vindo do leste, né? Cebola, por exemplo, ela já vem com harmonia, porque as 3 vogais são médias. Isso é arquitetura. Então, eu fiquei pensando, existe uma arquitetura do não verbal? Lógico que essa arquitetura ela vai decorrer da minha análise. É o caminho que eu percorro para analisar, para chegar a essa arquitetura. A resposta a essas questões não são imediatas, por isso mesmo, retomo algumas das considerações que venho formulando a respeito, somando a outras reflexões. Afinal, o sujeito e o sentido são históricos. E me vejo às voltas com outra provocação. Existe um real do visível? Essa é uma discussão que, lá nesse texto da Rua 2018, eu vou perguntar se existe esse real do visível. É interessante que nesse texto eu achei uma citação do Guimarães Rosa, quando ele fala, né, o real não está no começo, nem na saída, ele nos atravessa. Às vezes as coisas caem assim, né? E é exatamente isso. Se ele nos atravessa, existe um real. Vamos ver se até o final de hoje a gente consegue refletir sobre isso. Então, em que momento pode-se dizer que uma imagem pode ser visível? Aqui a discussão como disse o Milner, né? Há um impossível de dizer na língua. E aí fechei com a questão do real da história. E aqui, todas as imagens são visíveis. É interessante que, quando eu coloco isso no meu texto, de trabalho em aula, há pessoas que dizem, mas como que a imagem não é visível se ela está na minha frente? Lógico que a gente está pensando, né, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, o que é o visível. Pode passar, Rodrigo. Aí o primeiro conceito que eu vou formular, lá em 96, é policromia. Por que eu escolhi esse termo, né? O termo policromia tem na sua base o radical cromo, utilizado com o sentido aproximado de cromolitografia, arte de estampar em relevo figuras coloridas. Na minha época era muito cromo, a gente usava muito cromo para enfeitar caderno, né? Ali vem com a imagem em alto relevo. O conceito de policromia, ele recobre o jogo de imagens e cores, no caso, elementos constitutivos da linguagem não verbal, permitindo, assim, encaminhar na análise do discurso do não verbal. O jogo de formas, cores, imagem, luz, sombra, planos, nos remete a diferentes perspectivas instaladas pelo eu, na e pela imagem, o que favorece não só a percepção dos movimentos do plano sinestésico, bem como a apreensão de diferentes sentidos no plano discursivo ideológico, quando se tem a possibilidade de interpretar uma imagem através de outra. Interpretar a imagem é trabalhar o percurso do olhar. Aí eu queria comentar um texto do Curtini, né, que no Brasil sai em 2013,
mas acho que ele é de 2011, na França, quando ele vai propor o conceito de intericonicidade. É muito interessante esse texto dele, e se assemelha um pouco a essa coisa que a gente está falando de policromia, né? Mas a intericonicidade, em Fortini, é o sempre já da imagem, e que ele diz que não é possível, para pensar, no caso da imagem, não é possível trabalhar com conceito de discurso de base linguística, aí ele diz que vai recorrer a Foucault, e pode voltar, e esqueci até o que estava falando. E não é um correlato do interdiscurso. Ele coloca que não é um correlato. Mas, sim, a gente interpreta uma imagem por associação a outra imagem. E ele dá um exemplo de um outro autor que ele leu, muito interessante, quando ele fala do cogumelo que vem da explosão do World Trade Center, que pode ser associado ao cogumelo, né, da bomba de Hiroshima, e o efeito de sentido dos Estados Unidos estão sempre em guerra. E aí ele, intericonicidade, que ele vai dizer que para se analisar uma imagem, você tem que percorrer indícios. Ele faz uma crítica séria ao Roland Barthes em A Câmara Clara, porque ali ele envereda pelo campo da psicanálise, do Roland Barthes, mas, ao mesmo tempo, quando ele trabalha com a noção de índice, ele vai recair lá na semiótica tropeira, né? Ele vai estar trabalhando. E eu fico me perguntando se eu preciso associar uma imagem através de outra imagem. Aí é que eu vou pensar que é a paráfrase que me dá esse movimento, essa associação. Como é que eu interpreto parafraseando aquilo que eu estou vendo? Pode mudar, Rodrigo? Bem, aí a gente precisa, né, de operadores para isso. Por isso, a policromia revela a imagem de sua natureza heterogênea como conjunto de heterogeneidades que, ao possuir uma correlação entre si, empresta a imagem à sua identidade. Essa correlação se faz através de operadores possíveis não verbais. Aí, cor, detalhe, ângulo, tudo mais. Aí me pergunta, quando você fala em ângulo, que está analisando um filme, você não está na análise do discurso. É muito interessante essas colocações, né, que provocam, ao mesmo tempo, nos fazem pensar. Quais são os elementos da língua? São os enunciados, são a sintaxe, os enunciados opacos. E aí, nesse papel da memória, o Peixinho coloca essa discussão também sobre a imagem. A imagem não teria uma sintaxe, mas ela tem ali uma estrutura, né, cuja leitura é muda, não há um direcionamento para se ler a imagem. Exatamente. Para falar de cinema, ou eu vejo a questão da luz, da cor, do raccord, do ângulo, ou eu transformo o cinema num texto. Então, muitas análises que eu tenho visto, né, por aí, é apagar a própria textualidade enquanto gênero do objeto, cinema é cinema, televisão é televisão, publicidade é publicidade, e trabalhar. Só que a gente não vai trabalhar, por exemplo, a questão do ângulo, se ele é por V, se ele é contra por V, como o pessoal da teoria de cinema trabalha. A gente sempre vai discursivizar e fazer disso um operador discursivo que conduz a análise, né? Então, ao se definir policromia como rede de elementos visuais, insocianciados, verifica que são esses os elementos que possibilitarão as diferentes interpretações do texto não verbal. Com isso, se diz que as imagens não são visíveis, tornam-se visíveis a partir da possibilidade de cada um projetar as imagens possíveis, que necessariamente não compõem a estrutura visual do texto não verbal em si, mas que compõem a rede de imagens mostradas, indiciadas, implícitas, metaforizadas ou silenciadas. Então, aqui o meu direcionamento é diferente do que o Fortini está falando, né? Porque você vê a explosão do World Trade Center e você vai buscar um sempre já da imagem, um pré-construído. Aqui, para mim, na verdade, quando eu interpreto, eu projeto uma imagem
diferente de outros analistas, de outras pessoas que vão interpretar. Então, o que eu vejo numa publicidade não é o que o outro vê. Então, é uma projeção, né, e não uma questão de buscar o que está pré-construído ali. Se bem que a gente não vai abandonar isso, claro. Isso é uma memória aqui que nos atravessa para fazer essa própria projeção. Imagem, apagamentos e negação. Isso aqui é muito interessante. Eu recebi uma vez um e-mail de uma orientanda fazendo pós-doutorado com a Betânia, e ela me mandou um e-mail. É possível dizer que a imagem funciona como enunciado de negação? Bem, eu não posso dizer não está chovendo numa imagem, mas a gente tem várias possibilidades de trabalhar a questão do apagamento, da negação. Alguns caminhos teóricos para se pensar a questão da negação na imagem. Parte do princípio que se a imagem é linguagem, o seu funcionamento como tal deve atender algumas das características da linguagem verbal. Então, eu elenquei, na época, 4 possibilidades. Então, se uma palavra apaga outras palavras, o mesmo se estende à imagem. Assim, afirmo em meus trabalhos que uma imagem não é visível, pois torna-se visível a partir de um trabalho de interpretação. Nesse caso, está em jogo o caráter político-ideológico da imagem. Os meus trabalhos falam dos modos de administração das imagens na mídia, por exemplo. E em Souza 2018, eu falo de umas imagens, né, da manifestação em Brasília, em 2017, como está tendo agora, pelo marco temporal, em que não são veiculadas na grande mídia. Elas só são veiculadas na mídia online e fora do Brasil. E aí uma amiga que estava, acho que na Califórnia, não sei aonde, encontrou essas imagens e mandou para mim. Tânia, você viu isso? Então, não é toda a imagem que pode ser mostrada, né? Há o impossível de se mostrar. E aí, por razões, né, político-ideológicas. Rodrigo, passa aí, por favor. Pode-se pensar também a relação imagem implícita. Quando digo não fumo mais, fica implícito que em algum momento já fumei. A extensão do conceito de policromia que formulei permite fazer esse tipo de inferência. Imagine a cena de um filme, por exemplo, em que um carro explode e que aparentemente o indivíduo dentro do carro teria morrido. Essa imagem da morte, aí implícita, pode vir a se confirmar com o desenrolar do enredo, ou pode ser desfeita com a solução da pessoa ter se atirado para fora do carro. Porque aqui é um implícito muito perto do Duclos, mas você tem implícito em achar que é bem mais interessante quando ele fala de implícito discursivo, né? Ligado à questão da memória e da atualidade. Bem, aí tem uma discussão, na época que eu dava aula lá para os alunos de cinema, até que ponto uma cena apagada seria implícito ou seria silenciamento, apagamento. É o que eu vou ilustrar mais adiante com o final de Thelma e Luiz. Há ainda a possibilidade de se pensar a relação imagem-ciência. Essa relação é muito mais abrangente e complexa. O texto da revista Rua, 2001, fala do final do filme Thelma e Luiz. E também no Análise do Limite, do Mário Peixoto, que é uma discussão se os 3 personagens morrem ou não morrem, eu também vou analisar como silêncio e não como implícito. Rodrigo, pode passar. Então, essas são as cenas do final do filme, depois disso tem mais um pouquinho, né? Em que as duas personagens, as duas se dão as mãos e há um diálogo pequeno, vai em frente, né? Elas estão na beira de um precipício, perseguidas pela polícia, e aí vai em frente. Tem certeza? Sim, vá toda, não vamos ser pequenas. São duas mulheres, para quem não viu o filme, que rompem totalmente com o tipo de vida que levaram, saem de férias, cometem assalto, cometem um crime. E nesse momento que elas são perseguidas, encurraladas pela polícia, o carro
é filmado, né, no movimento que ela vai projetar o carro no abismo. Aqui tem um pontinho pequenininho, que eu acho que não dá para ver, mas é o voo dessa foto, porque quando elas decidem mudar de vida, elas tiram uma foto, essa foto vai voar, e essa imagem termina aqui. O carro está voando congelado. E aí eu estou falando da textualidade, eu não estou falando do desfecho do filme, eu estou falando da textualização, do tecido visual. Não tem um carro caindo, não tem um carro explodindo. Tem um carro no ar, corta, a foto aparece, foi a foto que voou, e através dessa foto vem retrospectiva tudo que elas fizeram e o filme termina. Não volta para esse momento. Então, nesse sentido, para mim, não há nenhum elemento de visibilidade que leve a ver o final como morte das duas personagens. Eu estou falando em termos de textualidade, né? Para mim, é nitidamente uma negação da morte de ambas na tessitura do filme. Por um efeito metafórico, a cena final significa como libertação e não como condenação ou morte. Uma interpretação parecida com essa eu vou fazer do Limite, do Mário Peixoto. Todas as análises deste filme, do Mário Peixoto, que narra o episódio de um naufrágio e 3 sobreviventes, falam na morte dos 3. Entretanto, na minha leitura discursiva do filme, a morte da mulher número 1 não é mostrada com nenhum elemento implícito. Está na legenda 4. É pensar a textura visual do filme que o desfecho pode ser outro, né? Mas isso não impede que o espectador diga, claro que elas morreram. Não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo como é que encaminha, né, a textualidade. Nesse caso aí, para mim, não tem implícito e tem silêncio. Outro filme, na época, que se discutiu muito, é aquele Garotinho que é um fantasma. Esqueci o nome do filme. Pode passar, Rodrigo. Bem, a quarta possibilidade, por fim, a denegação da imagem, bastante complexa. Me ocorrem alguns exemplos. Em Almodóvar, por exemplo, há um deslizamento claro nos filmes do trágico para o cômico. E essa negação do trágico se dá pela imagem, embora os filmes dele, enquanto gênero, sejam dramas e não comédia. É muito interessante, por exemplo, no Tudo Sobre Minha Mãe tem uma cena complexa em que a atriz do filme não comparece, né? A plateia está ela vai atrás lá da companheira que vivia no lugar ajudando. E aí entra a personagem, né, travesti, se eu não me engano, e começa a contar de quantos litros de silicone ela implantou no seio, não sei aonde, o nariz torto de apanhar um homem, não sei o que lá. Isso é um momento trágico e ele vai simplesmente apagar esse trágico com essa cena cômica. Você vai ver isso com frequência nos filmes do Almodóvar, né? Como é que ele denega aquele momento com uma cena que acaba fazendo rir. E aí, né, eu sou do Museu Nacional, que incendiou, fez 3 anos, né, 2018, e na semana que o Museu Nacional pega fogo, cria-se um ícone, que é esse aqui, hashtag Museu Nacional Vive, e o diretor do museu faz uma reunião com todos. E o que é muito interessante é que nessa reunião, em nenhum momento, ele fala o fim do museu. Ele fala do museu como se o museu estivesse vivo. Daí esse ícone, que passa, inclusive, a ser substituído na geladeira de refrigerante. A Coca-Cola foi lá e substituiu o ícone da Coca-Cola por esse ícone aqui. E aí, nesse meu texto de 2020, uma outra palestra que eu fiz, eu falo dessa denegação do acontecimento. Ninguém quer pensar que o museu não existe, ninguém quer pensar no incêndio. E aí eu vou discutir vários momentos desse texto, eu estou só esse exemplo aqui, que a materialidade discursiva do Museu Nacional Vive se constitui pelo seu caráter de afirmação
inscrito com a ausência de um possível modalizador, como em Museu Nacional ainda vivo, essa expressão você não ouve lá, ou pela ausência de um precípio de redobro, como em Museu Nacional revisto. Essa necessidade de venerar o fato, Museu Nacional destruído por incêndio, faz ressignificar o acontecimento discursivo, deslocando a falta, a perda, investindo no acontecimento perene, o Museu Nacional vivo. Quer dizer, é muito difícil lidar com isso, e foi a postura do diretor e é a postura até hoje, de falar do museu como se ele vivesse, né? Das coleções e tudo mais, como se daí existisse. E o Stark foi esse ícone que é usado até hoje. Em bottom, em camiseta, em e-mail, até no CNPq todo mundo botou esse ícone aí nas nossas páginas do CNPq. Então, 4 formas de denegar a imagem que a gente viu, né? E trabalhar a negação na imagem, lógico que vai ser diferente de trabalhar a negação no verbal. E aí eu penso nas paráfrases não verbais e na ressonância discursiva não verbal. Eu parto da proposta da Serrane Infante, quando ela fala de ressonância discursiva, mas para ficar só com essa coisa da ressonância discursiva mesmo, com esse enunciado, e deslocar as coisas que ela diz. Mas eu tinha que partir dela, né? Então, quando eu falo de paráfrase, eu falo em 2 direções. A paráfrase tanto está para o gesto do autor, quanto para o gesto do analista. Em geral, trabalha-se com a noção de paráfrase, buscando se entender a respeito do mesmo. No entanto, se sujeito e sentido são históricos, para quem se define o lugar do mesmo ou o lugar da ruptura? Né? O que pode ser ruptura para mim, na verdade, pode ser o mesmo para o outro. Então, a análise que eu vou desenvolver a seguir associa o conceito de ressonância discursiva ao conceito de paráfrases verbais. Para analisar a representação de sentido predominante, Serrane Infante propõe as ressonâncias como recorrências parafrásicas que se condensam em sentidos predominantes na construção da referência do objeto de discurso. Na base desse conceito, existiria a ressonância discursiva quando determinadas marcas linguístico-discursivas se repetem na construção de um sentido predominante. Ou seja, o sujeito se reproduziria esse sentido hegemônico, esse sentido predominante. Isso parece que, né, a noção de identificação que está lá em 75. Pode passar, Rodrigo. Eu penso diferente essa coisa dessa ressonância. O aspecto que interessa no momento é a partir do conceito de ressonância discursiva associado ao conceito de paráfrases não verbais, deslocando, porém, a ideia de que recorrências parafrásicas se condensam em sentidos predominantes. Essa posição, no caso a minha, né, se sustenta no fato de que a relação que se faz de 4 fotos no embate da polícia com o indígena no ano de 2017, com o antigo mito Bacairi, não está no bojo de sentido dominante. Isso porque entendo o gesto parafrásico no campo do trabalho do analista, quando busca interpretar e compreender o funcionamento discursivo do não verbal. O enfoque discursivo das imagens não é, para nós, apenas uma questão de descrever a organização textual, buscando entender aí traços estéticos ou em busca de traços que digam de uma lógica ou de uma possível coesão textual. Não se trata de uma mera composição. A imagem tem uma organização complexa e, como diz Teixeira, é muda sem um trajeto de leitura. Por isso, minha proposta é chegar à materialidade discursiva da imagem jogando com 2 conceitos, paráfrases não verbais e arquitetura do não verbal. Então, as paráfrases seriam, né, o campo da ressonância. Então, várias análises de textos não verbais vêm trabalhando com o conceito de paráfrase. Quando se analisa uma imagem pelo viés da policromia, se direciona e se constrói o próprio olhar através de gestos de interpretação.
gestos a um só tempo recortariam as parábolas visuais que constituem o corpo da imagem e dariam lugar aos deslizamentos de sentido aos efeitos metafóricos ordenados pela indução do dizer. Falar em parábolas visuais é diferente de buscar indícios, pistas. A rede de parábolas traz à tona sítios de significado, revelando uma arquitetura visual, que, por efeito metafórico, nos permite aqui visualizar a disputa entre dois mundos e encontrar a ressonância desse antigo mito da Kairi nas fotos a seguir. Rodrigo, passa rápido. Então, essas fotos são as que não saíram aqui na mídia. Elas são vinculadas online, né? E foi uma amiga que mandou. A grande mídia não mostra. É interessante que os índios, quando vão fazer manifestação em Brasília, eles são recebidos assim, né? A bala de borracha, a bomba de... sei lá, que joga de gás, que joga em cima das pessoas, né? Em cima deles, eles são tratados dessa forma. Ela me mandou 6 fotos e eu selecionei essas 4. E, por uma coincidência, a primeira foto é essa aqui, que é um carro no meio do índio e do soldado, o soldado com uma metralhadora e o índio com arco e flecha. E aí, voltando lá em 1985, quando a Valuga me narra esse mito, ela fala, o mito começa assim, né? O tamanduá: amigo, vamos caçar? E ela fala baixinho: o tamanduá nunca teve flecha. Deus, quando fez o mundo, deu arma de fogo para o tamanduá e deu arco e flecha para o índio. Na mesma hora, eu vi o mito nessa foto. Isso que eu estou chamando de ressonância, mas uma ressonância particular, né, que faz parte da minha história. As outras pessoas que viram essa foto não fariam essa análise. Então, a partir daí, eu olho as 6 imagens e começo a juntar no que eu chamo de arquitetura. O mito, ele tem... Não tira não, Rodrigo, por favor. O mito, ele tem vários engodos. Tá? O tamanduá, uma hora, pede para dançar com a onça, de costas, um pendurado nas costas do outro, e quando a onça está carregando o tamanduá, tamanduá bandeira, ele enfia as unhas nos olhos e arranca os olhos da onça. Esse é um dos engodos. O outro engodo é esse da anta, que eles caçam a anta, aliás, é o primeiro, que eles caçam a anta, e depois ele manda ele fugir, ele come a anta sozinho. E, por último, isso é a versão que está em Frankenstein, no século XIX, 1892. E, por último, o tamanduá, a onça está em casa, e o tamanduá deixa um presente brilhoso na porta. A onça abre, isso na versão do século XIX, né? A onça abre e fala assim: ué, deixaram um presente para mim. A onça pega o presente e morre envenenada. Então, eu vou parafrasear essas fotos com essas relações que eu faço no mito. Os momentos de engodo, né? E aqui o momento do presente. Só que o que acontece hoje em dia, isso também eu discuto, os mitos são atualizados. Hoje em dia não tem o último invento. Hoje em dia a onça não morre. Os Macairi não denegam, né, a morte da onça, e a história acaba assim do nada. Ela narra os engodos e foi assim que os antigos se fizeram. E a onça hoje em dia não morre. Então, essa denegação da onça eu vejo aqui, porque ele recebe a bomba e ele devolve com os pés. Isso seria o que eu chamo de atualizar, né? É a atualidade. Eu acho que no século XIX, eles estão tão espantados, os Macairi são considerados Macairi bravos, não tinham contato com a civilização ainda, eram arredios, por isso o Frankenstein vem em 2 viagens, né, para catequizar, amansar os Macairi, como ele fala, e ali eu acho que a previsão deles é que eles seriam todos dizimados por causa da arma de fogo,
e da força e da traição, né, que é o tamanduá, o caralho. Então, isso que eu estou chamando dessa ressonância discursiva que eu vou analisar essas fotos. Agora sim, Rodrigo, pode tocar. Que relação há entre as fotos acima e o mito Bacairi, que eu fiz muito resumidamente, né, para vocês verem. Partimos dessa questão para entender o papel das parábolas visuais na composição da arquitetura discursiva visual. Chegamos ao domínio da atualidade, que atualiza o acontecimento, no caso, o confronto histórico entre dois mundos, materializado numa rede de parábolas instituída por um movimento de ressonância. A existência indígena, que então se deflagra, não é, no caso desse embate, uma forma de resistência que se institui através de quebras de rituais e transgressões de fronteiras, mas sim da ordem do enfrentamento. Quanto à não circulação dessas fotos na grande mídia, esse fato apaga a dimensão do acontecimento, apaga e revela todo um conjunto de projeções, a resistência e destemor do índio, ao lado da projeção que o Estado faz do índio. Projeções materializadas no contraste entre todo o aparato bélico que veio em resposta a arcos e flechas. Pode passar. Por fim, a leitura dessas fotos, através da rede de parábolas não verbais por mim instituída, ilustra todo o alcance do conceito de policromia, dizer das formas de como se textualiza o político no bojo do não verbal. Há mais de um caminho para se analisar e discursivizar as imagens, buscando em sua textualidade o caráter ideológico das imagens. Porque os índios são rechaçados, surrados quando estão em busca de seus direitos, como atestam das imagens aqui em discussão. 2. Porque a grande mídia não escolhe essas imagens, mas outras, para pôr em circulação. 3. Porque essas imagens podem ser parafraseadas historicamente pelo analista, trabalhando aí com a noção de vício discursiva, do achar, e denunciar que o confronto entre dois mundos, o do índio e o do outro, perdura até hoje. Eis aí um campo fértil de trabalho e discussão para se pensar o real do visível. Existe um real do visível? Se existe um real da história, e este pode ser encontrado numa complexidade contraditória, como afirma Gadê e Peixe, o real do visível se materializa no jogo das interpretações. E, por fim, a bibliografia. Pode passar, Rodrigo. Eu ia trazer mais um exemplo dessa coisa da ressonância. Acho que muitos aqui, não sei, publicaram um texto num livro que a Lucília organizou, em homenagem ao fotógrafo, né, Araquém Alcântara, que ele manda uma foto para mim de um índio sem nenhum metadado. Um índio no meio da selva, uma foto lindíssima. E eu vou fazer ressoar a foto desse índio, um índio utópico, né, que já não existe mais, e eu vou associar a imagem desse índio de costas perseguido, né, por um tanque. Nesse texto do livro em homenagem a Araquém, é muito interessante como é que você vai buscando caminhos para trabalhar, né? Foi muito difícil para mim fazer o artigo, porque não havia nenhum dado. Quando ele tirou a foto, onde ele tirou, quem era a etnia daquele índio, ele manda para mim como um enigma. E aí eu vou trabalhar justamente a selva toda sem luz, o corpo dele em tridimensionalidade, iluminado, que me faz ver ele em movimento. E aí eu fui trabalhar fui buscar o Baudrillard, fui buscar o Edgar Morin, que fala da fotogenia, um conceito que ele descreve, que ele elabora para o cinema, diz que não existe na foto. É muito interessante que ele fala que a foto é estática. E aí somos nós, como quando vemos a foto, que referendamos. Olha aqui, esse aqui é minha mãe, esse aqui é o meu irmão, esse aqui é não sei quem. Já o cinema, aí ele chama de fotogenia, é diferente. É o movimento da imagem
que faz com que ela se referencie, né? E aí, como eu vi essa tridimensionalidade, eu vejo o corpo desse indígena saindo, eu vou pensar nesse conceito de movimento da imagem para poder associar a esse índio que está aqui em Brasília sendo, né, perseguido por um batalhão de soldados com aqueles escudos e tudo mais, para pensar essa coisa. E a noção de corpo utópico, em Foucault, que é extremamente interessante também, né? O corpo, a utopia apaga o corpo. Isso é muito interessante. O corpo utópico é quando você, a partir do imaginário, o que é ser índio, você vê um índio de calça jeans, relógio, você, mas isso não é mais índio. Está culturado, está de tênis. Esse é o corpo utópico, que não existe, né? E está dentro desse real do divisa, talvez. Então, eu vim até aqui, não deu tempo de eu incluir esse outro exemplo, porque eu estou envolvida num outro trabalho com uma amiga, e aí acabei não tendo tempo de incluir esse da foto do Araquém ao campo. Obrigada aí por me ouvir. Muito obrigada, Tânia.